O oceano é fascinante e ocupa 71% da cobertura da Terra. Há muito espaço para mistérios, alguns dos quais mencionei em vídeos anteriores, como o rastreamento de um possível tubarão branco comendo peixes até o lendário Triângulo das Bermudas, mas há muitos outros mistérios acontecendo lá embaixo. Agora, os 5 que vou falar neste vídeo não são criaturas misteriosas, embora eu vá falar mais sobre isso outra hora, mas são eventos inexplicáveis como desaparecimentos e descobertas que aconteceram no mar ou em águas profundas. Desde o Triângulo do Dragão japonês até o misterioso corpo mumificado de um marinheiro, aqui estão 5 mistérios oceânicos e subaquáticos ainda inexplicados. Manfred Bajorat. No início de 2016, algo muito estranho aconteceu. Foi um dos pioneiros e ainda não há respostas. Foi a misteriosa descoberta de um marinheiro mumificado encontrado à deriva no oceano. Em 2008, Manfred Bajorat e sua esposa saíram de casa na Alemanha para navegar ao redor do mundo, seguindo sua paixão pela vela. Infelizmente, eles logo se separaram e Bajorat decidiu continuar navegando só. 2 anos após o falecimento de sua esposa, ele continuava viajando só. Ele tinha pouco contato com as pessoas e não via amigos e família desde 2009. Ele se comunicava pelo Facebook quando possível. Mas no final de fevereiro de 2016, pescadores avistaram o iate danificado de Bajorá a cerca de 96 quilômetros da costa das Filipinas. Quando um deles subiu a bordo para investigar, encontrou um cadáver cinza sentado à mesa. Era o corpo mumificado de Bajorat, de 59 anos. Seu corpo estava rodeado por fotos de sua falecida esposa, mostrando momentos felizes do passado, junto a uma carta que ele escreveu para ela. Próximo ao equipamento de rádio, deixando dúvidas se ele tentou pedir ajuda. Suspeitou-se inicialmente de piratas, mas até a autópsia revelou que a causa da morte foi um ataque cardíaco. O corpo foi encontrado 4 semanas antes por tripulantes de um iate durante uma corrida mundial. Eles notificaram a guarda costeira, mas não houve ação imediata. O mistério surge no caso de Bajorat. Acredita-se que ele tenha falecido 1 semana antes de seu corpo ser encontrado pela tripulação do iate. Porém, seu corpo apresentava mumificação que só ocorreria após vários anos. É um mistério como essa mumificação poderia ocorrer tão rapidamente. Especula-se que as condições do mar das Filipinas tenham contribuído para o rápido ressecamento de seu corpo, e sua pele agiu como uma barreira protetora, preservando os órgãos internos da decomposição. Entretanto, a quantidade impressionante de mumificação intrigou os patologistas sobre como isso é possível, independente das condições oceânicas. Até hoje, a causa exata de sua morte e como seu corpo foi mantido assim é um mistério. Soquayun Sinkhole. Soquayun é um sumidouro inundado na península de Yucatán, no México, localizado fora das antigas ruínas da cidade maia de Mayapan. Isso é causado pelo colapso do leito rochoso de calcário, que cria esta poça de água natural, também chamada de cenotes, e eles são relativamente comuns nesta área, mas o Soquayun é diferente. Registros mostram que moradores locais evitam se aproximar do local, alegando que é amaldiçoado e assombrado por uma serpente com cabeça de cavalo, vista mergulhando no sumidouro. Uma equipe de mergulhadores da National Geographic desceu lá para ver o que poderiam encontrar. Antes de partirem, um local realizou uma cerimônia tradicional para pedir permissão aos deuses para a entrada dos pesquisadores na fossa e afastar a serpente que acreditam que matará quem for até lá. Após o ritual, a equipe explorou o sumidouro subterrâneo e não pôde acreditar no que encontrou. As câmaras subterrâneas estavam repletas de ossos humanos. Essa descoberta diferiu de outros restos humanos encontrados em sumidouros, pois os ossos não pareciam resultar de um sacrifício humano, como na descoberta anterior de 6 crânios em um cenote na área. Os ossos encontrados pertencem a homens, mulheres, adultos e adolescentes, sendo peculiar o fato de serem alongados, semelhante a outros crânios misteriosos achados pelo mundo. A ausência de sinais de esmagamento ou achatamento nos objetos levou alguns a crer que poderiam pertencer a uma civilização humana perdida. Alguns creem que corpos de pessoas doentes podem ter sido descartados ali para evitar a disseminação de enfermidades, mas não há certeza. Para aumentar o mistério dos ossos, o buraco está posicionado na área que os maias associam ao submundo mítico, conhecido como Zabalba. As histórias da serpente podem explicar o medo dos moradores locais de se aproximar do lugar. Deixando as lendas de lado, a razão desses crânios e ossos alongados estarem no fundo do poço é um mistério. O Mar do Diabo é uma região no Oceano Atlântico Norte, conhecida como Triângulo das Bermudas, que é considerada responsável por diversos desaparecimentos misteriosos de aeronaves e embarcações. Mas há outra área oceânica menos conhecida que também compartilha os mistérios do Triângulo das Bermudas. O Mar do Diabo está situado próximo à costa do Japão, no Oceano Pacífico.
Os japoneses chamam de Mano-Umi, que significa Mar do Diabo, semelhante ao Triângulo das Bermudas. A área é responsável pelo misterioso desaparecimento de aviões e navios, e foi associada ao inexplicado desaparecimento de Amelia Earhart, a primeira mulher a voar sozinha pelo Atlântico, que sumiu sobre o Pacífico em 1937, enquanto tentava voar ao redor do mundo. Além disso, em um livro, Charles Berlitz revelou que entre 1952 e 1954, 5 navios militares japoneses foram perdidos na área, resultando no desaparecimento de 700 pessoas. Após o incidente, o governo japonês declarou o Mar do Diabo uma zona de perigo e começou a investigá-lo com um grupo de cientistas, mas quando seu navio também desapareceu, a investigação foi interrompida. Um vulcão submarino pode ter sido o responsável pelo desaparecimento do navio de pesquisa. O destino dos 5 navios militares continua desconhecido. Além dos desaparecimentos, há muitos relatos de OVNIs, navios fantasmas e problemas com equipamentos eletrônicos ao passar pelo Mano-Umi. As autoridades de pesca japonesas ainda marcam a área como perigosa, indicando que algo está acontecendo lá. Isso pode ser devido aos vulcões submarinos ou porque o Mar do Diabo é um dos 12 vórtices Willis, uma área onde as ondas magnéticas do planeta são mais intensas. Então, você acha que alguma seção paranormal amaldiçoada da Terra é responsável pelas histórias? Quem sabe o que está acontecendo? Ou é uma área onde atividades naturais como vulcões e campos magnéticos altos estão causando todos os problemas? Este mistério narra o desaparecimento de Ben McDaniel, um homem de 30 anos que sumiu durante um mergulho e nunca mais foi visto. Na noite de 18 de agosto de 2010, ele estacionou sua caminhonete na loja de mergulho em Vortex Spring, um parque de mergulho recreativo na Flórida. Ben, um mergulhador frequente na área, foi visto entrando em uma caverna a 58 pés de profundidade naquela noite. A principal atração de Vortex Springs é uma caverna, permitida apenas para mergulhadores mais experientes. Na entrada há uma placa com a imagem da morte. Em certos pontos, a passagem se estreita a apenas 25 centímetros, obrigando os mergulhadores a removerem os tanques das costas e segurá-los à frente para passar. Para acrescentar a isso, partes da caverna ainda são inexploradas e houve várias mortes lá. 2 dias após o último avistamento de Ben, os funcionários notaram que seu caminhão permanecia no estacionamento. Eles acionaram a polícia e encontraram no caminhão dele suas chaves, carteira, celular e diário de mergulho, indicando que ele não havia voltado desde que estacionou. A polícia acreditava que ele havia se afogado, mas uma busca na caverna do vórtice não encontrou o corpo. 3 tanques de ar de Ben e algumas roupas foram achados na entrada da caverna. Em 23 de agosto, um mergulhador de cavernas experiente e especialista em resgate foi acionado. Ele era conhecido por mergulhar em locais onde ninguém ousava, e foi mais fundo na caverna do que qualquer outro, mas nenhum corpo ou evidência foi encontrado. Ele está convencido de que ninguém estava na caverna, mas a família de Ben ofereceu uma recompensa para quem pudesse encontrá-lo. Isso levou muitos mergulhadores a correr riscos desnecessários para procurá-lo, e a recompensa foi cancelada depois que um mergulhador morreu durante uma busca. O que aconteceu com Ben McDaniel? Alguns acreditam que ele forjou seu desaparecimento, enquanto outros suspeitam que algo mais ocorreu na caverna de vórtice. Em 2012, um filme explorou o desaparecimento de Ben, mas nenhuma conclusão foi feita, e o mistério de seu paradeiro e último mergulho naquela caverna permanece sem solução. As pirâmides de Yonaguni, arquiteturas subaquáticas no Japão, fascinam a todos. Apesar de não serem tão famosas quanto a mítica Atlântida, que merece seu próprio vídeo, podem fornecer informações interessantes sobre a linha do tempo humana. São as pirâmides, ou o monumento de Yonaguni, uma formação rochosa subaquática na costa de Yonaguni, no extremo sul das ilhas Ryukyu, descoberta por mergulhadores em 1986. Ao mergulhar lá, eles avistaram uma estrutura com terraços em forma de escada, lados planos e cantos afiados. Inicialmente, acreditava-se ser uma incrível formação rochosa natural, mas em 1985, um mergulhador japonês investigou e afirmou serem estruturas feitas pelo homem. O monumento é feito de arenito fino e argilito que teriam sido depositados há cerca de 20 milhões de anos, e as formações parecem ser esculpidas de um grande depósito. A precisão dos ângulos e faces paralelas planas na escultura da rocha indica que foi feita propositalmente, mas surpreendentemente pouca atenção foi dada a essas afirmações, com as pessoas preferindo acreditar que era um fenômeno natural. Apenas uma década depois, a estrutura foi reexaminada por um professor japonês. Ele afirmou ser evidência de uma civilização pré-histórica avançada, com desenhos antigos de animais e pessoas gravados nas superfícies planas. No entanto, sem fotos, isso não pode ser confirmado. Cientistas e autoridades japonesas debatem se as ruínas encontradas são de uma cidade antiga, pois parece improvável que tantas formações tenham se formado naturalmente em uma área tão pequena.
E se for uma cidade submersa, o que faz desta tão especial? Se for o caso, teria sido construída há cerca de 10 mil anos, antes da área ser submersa devido à atividade tectônica. O monumento teria sido construído antes das pirâmides de Gizé, sendo a estrutura mais antiga do mundo. Alguns pesquisadores acreditam que, devido a um terremoto, o monumento pode ter afundado há 2 a 3 mil anos, mais cedo do que se pensava. No entanto, muitos, incluindo Graham Hancock, discordam dessa teoria. Ele crê que a possibilidade de ter sido construído há muito tempo foi rejeitada por arqueólogos e historiadores, pois isso poderia ser um capítulo perdido no tempo e significar que o que nos ensinaram sobre o passado está errado. Devido à forte corrente e à escassez de pesquisas sobre o monumento Yonaguni, não há uma data conclusiva para sua construção ou se ele foi realmente construído, deixando muitas perguntas sem resposta. Três interessantes são: as estruturas são naturais causadas por anos de fortes correntes? São feitas pelo homem? E se forem tão antigas quanto 10 mil anos, significa que os humanos têm construído coisas muito mais tarde do que se pensava? É um mistério subaquático fascinante que não parece que será resolvido tão cedo. E com as informações que temos, qual é a sua opinião? Esses são 5 mistérios oceânicos e subaquáticos. Espero que tenham gostado. Até a próxima semana com um vídeo sobre poderes super-humanos reais. Você